Continuando a nossa lição, estamos estudando o livro Evangelho para a Vida Real, capítulo 8, Reconciliação. E como introdução, vamos meditar nessa pequena história que eu vou lhe contar agora. Just, um jovem que acabara de fazer 18 anos, estava extremamente furioso. Por quê? Bom, ele pegou o carro da família, tinha acabado de receber permissão para dirigir e recebeu uma multa. Passou 50 km numa via de 30. Consequentemente, ele recebeu uma multa, teria que pagar pela multa e teria que ter 4 pontos descontados na sua carteira de habilitação. Mas não foi isso que irritou Just. O que irritou Just foi que seus pais não permitiram mais que ele pegasse o carro da família. Mas esse foi um castigo consequente do ato de Just, sim. Porém, esse castigo não tinha prazo de validade, não era de coisa de uma semana, 2, um mês, mas indefinidamente ele não poderia pegar mais o carro da família. Bom, Just logo se irritou e começou a discutir com sua família, com seu pai e sua mãe. Disse que na casa do seu amigo Tommy, as coisas não eram assim. Em meio a seus amigos, os seus pais eram caretas. Os seus pais viviam pegando no seu pé, diferente dos pais dos amigos dele. Just tomou uma decisão, subiu furioso ao seu quarto, pegou sua bolsa, juntou suas coisas. Disse que ia embora dali e não ia mais voltar para casa. Falou que ia viver com seu amigo Tommy. Bateu a porta da sala com raiva e foi embora. Lá fora, o Tommy o esperava no carro. Bom, Just sim começou a viver na casa do seu amigo Tommy. A princípio ele achou legal, mas com o tempo ele foi vendo que ele ganhou mais do que merecia. Os pais do Tommy viviam discutindo. Just nunca viu seu pai e sua mãe discutir por algo. Na hora da janta, a mãe do Tommy não preparava comida, não tinha regra, coma seus legumes. Vocês estão com fome? Vamos ligar, comprar uma pizza, comprar um burrito. No começo, isso pareceu legal, pareceu divertido. Mas com o tempo, ele foi começando a sentir falta de casa. Sentia falta da comida fresca da sua mãe. Sentia falta do cuidado do seu pai, ele estava sempre disponível para ele. Certa vez, o pai de Tommy chegou em casa embriagado e ali discutiu com todos, inclusive com o Just. Xingou a todos, inclusive ao Just. Seu pai nunca havia sequer repreendido ele assim. Ele nunca teve um palavrão direcionado para ele. Bom, consequentemente ele começou a sentir falta de casa e arrependido ligou para sua mãe. Mãe, sou eu, o Just. Eu gostaria de voltar para casa, mãe. E a mãe, receosa, disse, você gostaria? Talvez no coração da mãe ela ficasse imaginando, será? Será que ele mudou? Será que passaremos por tudo aquilo de novo? Bom, Just, a mãe disse, espera seu pai chegar e quando ele chegar nós conversamos. Tá bom, mãe. Por volta das 6 horas eu vou ir. Quando deu 6 horas, Just foi até a casa dos pais, pediu ao seu amigo Tommy que esperasse. E na frente do Tommy, de seus pais, o Just pediu perdão. Pediu perdão porque ele havia ofendido seus pais e ele começou a entender que aquilo que seus pais tinham por ele não era careta, nem algo do tipo, mas sim era zelo, era carinho. E ele pediu perdão ao Tommy porque ele ofendera os seus pais na frente do Tommy. Então, pediu perdão ao Tommy pela cena que ele vivenciou. O Tommy, sem jeito, ninguém nunca havia pedido perdão para ele. Simplesmente bateu no ombro dele e disse, o que é isso, cara? Tá tranquilo? E o Tommy foi embora, pegou seu carro, foi embora e deixou o Just com seus pais. Just pediu perdão por tudo que havia feito. Seus pais o abraçaram e sim, houve ali uma reconciliação. Reconciliação, por definição, ele assume um estado de alienação por uma ou ambas as partes, ou seja, é quando eu ofendo alguém ou alguém me ofende, me sinto irritado com aquilo, me sinto magoado com aquilo, a parte ofensora ou a parte
no caso, geralmente, o que acontece é que a parte ofensora ela reconhece que errou, pede perdão e ali há uma reconciliação. Eles retomam aquele laço de amizade, aquele vínculo de carinho que tinham. No caso do Just, foi isso que aconteceu. E no nosso caso? Bom, se pararmos para pensar, sim, houve reconciliação entre nós e Deus. Mas essa reconciliação ela foi atípica. No caso do Just, como a parte ofensora, reconheceu que ofendeu e pediu perdão pelo seu pecado. No nosso caso, nós estávamos totalmente alienados, totalmente fora de nós, né? Nós, por nós mesmos, não teríamos força para nos reconciliar com Deus. Mas que reconciliação é essa? Algumas lições atrás, nós estudamos que Adão, como representante da humanidade, pecou. E, consequentemente, todos nós pecamos contra Deus. Essa reconciliação se deu por causa desse fato. Nós ofendemos a Deus e precisávamos nos reconciliar com Ele. Bom, mas nós por nós mesmos não poderíamos nos reconciliar com Deus. Por isso, Cristo, como nosso intercessor, se reconciliou com Deus por nós. Isaías 59, ele vai dizer o seguinte: foi o nosso pecado que nos separou de Deus. Foi o nosso estado pecaminoso que nos levou a ser inimigos de Deus, conforme Romanos 5,10. Isto é, nós éramos odiados por Deus? Sim. O Salmo 5,5, ele diz: odeia todos os que praticam o mal. Então, nesse sentido, nós podemos sim entender, nós éramos inimigos de Deus. Por quê? O ódio de Deus é simplesmente a sua justa e santa repulsa contra o pecado. É o seu santo antagonismo para com aqueles que se rebelaram contra ele. Significa que Deus ele abomina o pecado, ele odeia o pecado. E sim, conforme o Salmo 5,5, Deus odeia o pecador. Bom, então nós não tínhamos por condições próprias nos reconciliar com Deus. E como que isso poderia ser? Nós éramos impotentes para fazer qualquer coisa, conforme Romanos 5,6. Não podíamos nos ajudar, nem mesmo desejaríamos fazer. Nós estávamos em estado de pecado, nós não o pecado não nos deixa enxergar que o que fazemos é errado. Na verdade, quando se está no estado de pecado, você sente prazer naquilo. Ninguém peca porque o pecado é ruim, geralmente se peca sim, porque o pecado é prazeroso. Mas o pecado, ele traz consigo um mal terrível. O que é? Que é nos afastarmos de Deus, que é sermos condenados por nossas iniquidades. Bom, se entregues a nós mesmos, não poderíamos nos ajudar, nem mesmo desejaríamos fazer se entregue a nós mesmos. Como Paulo escreveu em Romanos 8,7, o pendor da carne é inimizade contra Deus, e o nosso estado natural, nenhum de nós desejaria reconciliar com Deus. Por quê? Porque nós estaríamos cegos pelo pecado. Então, para nós, Deus seria como os pais do Justin, caretas, chato, que vive pegando no pé, mas na verdade não é isso. Como Deus percebeu que seus pais eram amorosos e cuidadosos, Deus é amoroso e cuidadoso para conosco. O que Ele quer é que nós vivemos da forma que nós nascemos para viver, que é por louvor e honra da sua glória. O interessante é que você vai perceber que na história do Justin que nós vimos, Justin reconheceu seu pecado e reconheceu seu erro e foi se reconciliar com seus pais. Já na história de Deus conosco, com a humanidade, nós, como nós lemos, nós mesmos não poderíamos fazer isso. Então o que Deus fez? Deus por si só reconciliou o mundo com ele. Ué, como aí? Deus como parte ofensora. Como parte ofensora? Não foi Deus que ofendeu a gente. Fomos nós que ofendemos a ele. Deus como parte ofendida, ele se propôs a se reconciliar conosco. E isso me leva à pergunta: quando você é ofendido por alguém, você entende, mesmo você sabendo que essa pessoa está errada, você busca essa reconciliação com ela?
você busca conversar com ela para fazê-la entender que ela precisa reconsiderar aquilo que ela falou, aquilo que ela fez, e que vocês precisam retomar esse laço que vocês tinham? Ou simplesmente você fala, não, quem me ofendeu foi ela que tem que reconhecer. Quando ela quiser vir falar comigo, ela vem. Se não quiser, não vem. A questão é que, como Deus foi ofendido, ele poderia esperar que nós o reconciliássemos com ele, mas nós não podíamos, estávamos cegos pelo pecado. Então Deus bolou um meio para que nós pudéssemos nos reconciliar com ele. E que meio foi isso? 2 Coríntios 5,19. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Quando Jesus satisfez a justiça de Deus e propiciou a ira de Deus, fez tudo o que era necessário para remover a inimizade de Deus conosco. Por meio da sua morte, construiu uma ponte sobre o vasto abismo da alienação divina entre nós e objetivamente nos restaurou a uma posição de amizade e de graça com Deus. O que acontece foi que Cristo e Deus, obviamente, tomaram essa iniciativa. Através de Cristo, nós somos reconciliados com Deus. Romanos 5,10, Paulo fala o seguinte: quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho. Olha que interessante, como parte ofendida, Deus se propôs a reconciliar-se conosco. E ele bolou, já que nós não poderíamos fazer isso por nós mesmos, ele bolou um meio em que pudéssemos, sim, fazer essa reconciliação, que foi através de Cristo. Entendam bem, as pessoas têm mania de olhar Deus como um Deus furioso e como Cristo, como a parte, não, calma aí, pai, não faz isso não, peraí. Mas não foi assim. A Bíblia nos fala que eles entraram em consenso. Deus, sim, ele tinha que cumprir, tinha que descarregar a sua ira, porque ele é justo. E Cristo também entendeu isso e viu que a única forma que poderia ser feita era através dele. Quando Cristo estava no Getsemane e suou sangue, muitas pessoas dizem que era porque ele estava vendo, de que os romanos iam açoitar, de que os romanos iam humilhar, que ele ia ser torturado, ia ser crucificado, e isso fez ele tremer, e isso fez ele suar sangue. Não foi isso. Como nós vimos nas lições anteriores, o que fez Cristo suar sangue, o que fez Cristo tremer, entre aspas, foi que ali seria derramado o cálice da ira de Deus. Foi a ira de Deus que fez ele suar sangue, porque essa ira seria destinada a nós, e ele suportou-a por nós. Por nós foi que Cristo tomou todo esse cálice, até a última gota, e sentiu na pele a ira de Deus que era destinada a nós. E Paulo vai falar o seguinte em 2 Coríntios 4,4. De acordo com Paulo, estávamos tão cegados por Satanás que não poderíamos nem mesmo ver a luz do Evangelho para recebê-lo. Nós não conseguiríamos nem enxergar de que Cristo se sacrificou para que nós pudéssemos nos reconciliar com Deus. Por isso, Deus também providenciou uma forma de que nós pudéssemos ver, essas boas novas do Evangelho. Ele enviou Cristo para nos reconciliar e nos enviou o Espírito Santo para abrir os nossos corações, para que possamos compreender a mensagem que nós recebemos de reconciliação. E isso nós vemos lá em Atos 16:14. Que amor maravilhoso, que graça incomparável, que Deus tenha feito todo o necessário para que nós pudéssemos nos reconciliar com Ele. Mesmo como sendo parte ofendida, Deus buscou essa reconciliação conosco. Sabendo que nós nem sequer conseguiríamos enxergar essa reconciliação, Ele proveu maneiras de que nós pudéssemos, sim, enxergar que nós fomos reconciliados com Ele através dele, por Ele e para Ele. Vamos entender uma coisa. A nossa reconciliação com Deus é uma mudança, permanente e eterna. Por quê?
por nós? Não, porque foi Cristo que fez. Então nós não temos mais aquele estado de alienação que, graças ao Espírito Santo também, nós hoje reconhecemos que Cristo fez isso, que é preciso mudar. Mesmo que como crente nós ainda podemos fazer coisas que desagradam a Deus, agora nós temos aquela consciência de que aquilo é errado e nós não sentimos mais prazer no pecado. Bom, sim, como Hebreus 12, 4 a 11 vai falar, né? Às vezes, por amor a Deus, nós devemos ser disciplinados quando a igreja julga necessário nos disciplinar, quando nós erramos e pecamos. Mas aquilo que Cristo fez na cruz foi aquilo que ele realizou, não tem possibilidade nenhuma de ser desfeita. Essa reconciliação não tem como ser desfeita, não por nós, mas por causa de Cristo. Então entenda de que Deus ele nos libertou do pecado e progressivamente ele vai estar sempre nos libertando desse pecado. No entanto, em meio à obra de Deus e em nossa luta contra o pecado interior, devemos sempre ter em mente de que o nosso estado de graça e amizade com Deus é sempre e sempre será baseado na obra objetiva de Cristo por nós, como nosso representante e substituto. Fomos reconciliados para sempre com Deus pela morte de seu Filho. Ou seja, não devemos nunca esquecer de que nós vamos estar sempre reconciliados com Deus por causa de Cristo. Sim, vamos continuar pecando, infelizmente, como nós já estudamos, né? Deus nos deu as ferramentas para não mais pecar, para evitar o pecado, para fugir da aparência do mal. O que quer dizer de que eu vou parar de pecar? Não, eu não tenho mais prazer no pecado. E é isso que vai me diferenciar, né, daqueles que reconhecem Cristo como Senhor das suas vidas e daqueles que não. Aqueles que não reconhecem continuam a pecar porque para eles é normal. Para nós, não. Isso é uma ofensa àquele que nos substituiu, aquele que entregou o seu Filho por nós, aquele que suportou a ira de Deus por nós. Olhando para trás, vamos olhar a obra de Cristo por nós a partir de 6 pontos de vista diferentes. Olha só. Ele obedeceu perfeitamente à lei de Deus, satisfez a justiça de Deus, esgotou a ira de Deus, ele tomou até a última gota do cálice da ira, removeu nossos pecados da presença de Deus, redimiu-nos na maldição de Deus e reconciliou-nos com Deus. Essa obra de Cristo ela foi completa, ela foi inteiriça. E olha que coisa interessante. Toda a obra de Cristo ela é direcionada para Deus. Vamos lá. Ele obedeceu perfeitamente à lei de quem? De Deus. Ele satisfez a justiça de quem? De Deus. Ele esgotou a ira de quem? De Deus. Ele removeu os nossos pecados da presença de Deus. Ele redimiu-nos da maldição de Deus. Ele nos reconciliou com Deus. Então o que podemos ver é que toda a obra de Cristo ela foi direcionada para Deus. Que interessante, não é? Aqui o autor do livro diz algo muito interessante. Observe. Esse foco em Deus da obra expiatória de Cristo nos diz que é a integridade do governo moral de Deus e a defesa de sua honra e glória que são a questão principal da nossa salvação. É na cruz onde a lei e a graça de Deus são mais brilhantemente manifestas. Quando a justiça e a misericórdia de Deus elas são glorificadas ao mesmo tempo. E é na cruz também onde nós somos mais humilhados, porque aquilo tudo aconteceu por nossa culpa. Como alguém já disse muito bem, nós não trazemos nada para a nossa salvação, exceto o nosso próprio pecado. Sem o nosso pecado, não seria necessário, não teríamos essa ira de Deus, não seria necessário Cristo, juntamente com Deus, se reconciliar conosco, nós estaríamos plenamente em santidade e em comunhão com Ele. Quando formos tomados por essas verdades no âmago do nosso ser, no nosso interior, então começamos a
contemplar com admiração as insondáveis riquezas de Cristo. Assim, teremos o prazer de dizer, como Paulo disse em Gálatas 6,14: longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mérito não temos nenhum. A reconciliação de Deus para conosco, ela se deu por Deus a nós, e não por nós a Deus. Como nós vimos, nós estávamos totalmente alienados. Nós, por nós mesmos, não conseguiríamos. Então, quando honramos a Deus, nós entendemos de que tudo que Ele fez foi em nosso favor, foi por amor a nós. Mesmo como sendo parte ofendida, por amor a nós, Ele decidiu reconciliar-se conosco. Lembre-se, aquele suor, aquele sangue que Cristo expeliu no Getsemane, aqueles tortura, aquele sofrimento que ele teve na cruz e a ira de Deus sendo derramada sobre ele, foi por você. Então que possamos ter sempre essa consciência. Nós o amamos, nós o exaltamos, nós o glorificamos, porque ele nos mostrou como isso era possível. Amém?